Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite. Sou o Rodrigo aí de Biologia mais uma vez com vocês, vendo mais uma aulinha de Biologia. E lembrando que a gente agora vai dar continuidade ao módulo anterior. Então, o módulo de hoje, 17, fala sobre divisão celular, beleza? Só que na semana passada, quando a gente viu, né, a gente falou sobre o processo da divisão denominada mitose. Hoje, especificamente, a nossa videoaula vai ser sobre a meiose e as possíveis alterações cromossomiais geradas por erros durante esse processo. Então, na meiose, galera, o que a gente tem que lembrar? Primeira informação, elas ocorrem nas células reprodutoras, ou também chamadas de germinativas. É lá que tem a célula sendo gerada chamada gameta ou esporos. Então, os gametas ou os esporos são as células reprodutoras. São as células geradas pelas células reprodutoras, né, dos aparelhos reprodutores, que têm a metade da carga genética. Lembra então que a meiose ela faz parte do processo chamado reprodução sexuada, aquela onde as células resultantes, os gametas ou esporos, contêm a metade da carga genética para depois, quando se juntam, né, fazendo a famosa fecundação, restabelecer a carga genética de um indivíduo, de uma espécie. Então lembra? 46 cromossomos na espécie humana. Os gametas carregam 23. Junta 23 cromossomos de um espermatozoide, gameta masculino, com 23 do ovócito secundário, gameta feminino, restabelece uma célula com 46, como deveria ser da nossa espécie. Só que, para a gente elucidar como é que essa redução ocorre, a primeira informação que a gente não pode esquecer é essa. A meiose ela passa por duas separações seguidas do material genético. Então, por isso, ela vai gerar uma célula com a metade. Ela separa a primeira e separa a segunda. Foi uma duplicação e duas separações. Na mitose era uma para uma duplicação, uma separação, né? Mas isso a gente vai ver aqui através das etapas. Lembrando que a primeira seria a meiose 1, então por isso prometa-te 1, né? Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, e depois vem a meiose 2. E, consequentemente, a gente bota o numerador 2 no final para indicar que é dessa segunda separação. Na meiose 1, galera, o que a gente não pode esquecer aqui é o seguinte. Depois que a célula entra no processo de produzir, que ela inicia a intérfase, que ela duplica o DNA, né? Lá naquele submomento chamado S da intérfase, nós vamos ter a prófase 1. Só que na meiose 1, nós temos um caso exclusivo aqui, que é a presença dos cromossomos homólogos pareados. Então, lá na mitose, a gente falou que os cromossomos ficavam só organizados na metade da célula. Aqui na meiose 1, os cromossomos ficam alinhados e lado a lado. Como? Vou juntar lado a lado qualquer um? Não, os homólogos. Lembra? Existem 23 pares de cromossomos. Então, aqueles que são pares ou homólogos, eles são semelhantes, eles têm as características armazenadas parecidas. Então, se em um cromossomo eu tenho característica para a produção de cor dos olhos, no homólogo também vai ter uma característica para a produção de cor dos olhos. E por que isso, Rodrigo? É doideira? Não. É porque o material genético vem do pai e da mãe. Então, um cromossomo vem do pai trazendo uma informação genética para a cor dos olhos e vem um outro cromossomo homólogo da mãe carregando informação sobre a cor dos olhos também. Afinal de contas, os pais têm essa coloração. Então, nós temos aqui, ó, na prófase 1, o fenômeno mais importante, aquele que a gente não pode esquecer em hipótese nenhuma, o famoso
crossing over ou permutação. Isso a gente vai detalhar já já, mas aproveitando e dando aquele pequeno spoiler, olha aqui na figura. O que é o crossing over ou permutação? É uma troca. Então, naqueles cromossomos homólogos, aqueles que estão lado a lado, reparem aqui, ó, um pedacinho do cromossomo vermelho foi para o azul e um pedacinho do azul veio para o vermelho. Então, essa troca é o que a gente chama de recombinação gênica. É uma mistura que acontece. É como se eu pegasse um baralho e misturasse as cartas. As cartas são as mesmas, mas eu posso embaralhar de várias formas e gerar várias combinações. Não é isso? Então, esse crossing over ele é importantíssimo, porque é ele que vai permitir com que os gametas sejam sempre diferentes. E dependendo do gameta que fecunda ou que é fecundado, vai gerar um indivíduo com uma característica exclusiva. Então, nós temos aqui a prófase 1, a presença de cromossomos homólogos, e eles estão fazendo o crossing over, eles estão fazendo essas trocas. Depois, segue o baile normal, né? Então, na metáfase 1, os cromossomos ficam ali alinhados na metade da célula, só que com um detalhe, ele já fez o crossing over. Então, ele vai ficar lado a lado e na metade da célula. Tudo bem? E na anáfase 1, já que eu tenho homólogos lado a lado, eu vou separar esse cromossomo. Como? Separando um homólogo do outro. Então, esse fato de, na meiose 1, ser uma característica presente dos cromossomos homólogos, primeiro eu vou separar os homólogos, para depois, na meiose 2, fazer de forma parecida como na mitose. Seria separar as cromátides, as metades, tá bom? Então, não se assustem. Qual é o objetivo da meiose? 1. Gerar células com a metade dos cromossomos. Qual é o segundo objetivo? Fazer o crossing over. Para cada célula gerada, para cada gameta, ter o seu DNA específico e assim promover essa diversidade dos seres vivos que nascem pela fecundação. Então, depois, na prófase 1, ocorreu o crossing over. Na metáfase 1, os cromossomos homólogos estão na placa equatorial, na metade da célula. Na anáfase 1, eu separo um homólogo do outro. Então, aqui é uma divisão que a gente vai chamar reducional, porque esse cromossomo que está vindo para um lado, ele é diferente do cromossomo que vem do outro, tá vendo? Então, eu separo homólogos, eu estou reduzindo, diminuindo a quantidade de cromossomos. E, por fim, né, eu vou separar na telófase 1 o citoplasma. Então, aqui, por ser uma célula animal, ela é chamada de citocinese centrípeta. Reparem que a membrana vai entrando até se tocar. Ocorre aquele estrangulamento que a gente falou. Tudo bem? Na figura da direita, repare aqui o seguinte, ó. Duplicou os cromossomos de A para B, então ele vai ganhar um aspecto de X, duplicou lá na intérfase, e aí vem a primeira separação. A primeira separação ocorre 2 homólogos. Então veio todo esse X aqui para a esquerda e todo aquele para a direita. Repara que eu tinha 1, 2, 3, 4 cromossomos, sendo que esse aqui, ó, o verde, o esquerdo e direito, são cópias. E o da direita, esse esquerdo e direito, são cópias. Então, quando eu puxo todo ele para um lado, todo ele para o outro, eu estou reduzindo. Por isso, essa separação aqui está sendo, dos homólogos, classificada como reducional. Todas as informações de um vai para uma célula e todas do outro para outra célula. Por fim, ocorre a separação aqui na meiose 2, que a gente vai ver já já, que é o corte e a separação das cromátides irmãs. Então, do C, quando vai para D, reparem que eu tenho 2 cromossomos, tá vendo? Da esquerda e da direita.
Se eu corto eles e jogo aqui metade para cada lado, como foi a metade do mesmo cromossomo, separação ou divisão equacional. Então, a meiose 1, a gente fala da divisão reducional, porque eu separo homólogos, e na meiose 2, lá na anáfase 2, eu falo de divisão equacional, porque eu estou separando as cromátides irmãs, que a gente vai ver já já. Agora, lembra da lei de Murphy? Nada está tão ruim que não possa piorar? Rapaz, calma, não se assusta não, é brincadeirinha, tá? Na verdade, quando a gente fala da prófase 1, esse momento do crossover ele é tão importante que os estudiosos fizeram uma subclassificação. A fase prófase 1 pode ser composta por 5 subfases. Reparem, ó, a primeira, da esquerda para a direita, leptóteno, a segunda, zigóteno, terceira, paquíteno, diplóteno e diacinese. Rodrigo, não aguenta, é muito nome. Calma o coração. Lembra o que eu pedi para você não esquecer desde o início? Qual o momento que ocorre o crossing over? Porque o crossing over ocorre na prófase 1. Então, em qual dessas 5 subfases ocorre o crossing over? É lá que eu não posso esquecer de forma alguma. É exatamente na subfase do meio, que a gente chama de paquíteno. Então, no paquíteno da prófase 1, reparem, é lá ó, que ocorre o crossing over, viu? Então, é aqui que ocorreu aquela troca, aquela mistura, o que permite agora sim cada célula carregar uma combinação específica e depois isso promover a famosa variabilidade genética. Tá? Então, dentro dessas subfases, no leptóteno e zigóteno, ocorrem coisas que vão favorecer o crossing over. E depois é só desfazer o que na primeira e segunda fez. Então, lá, o cromossomo começa a ser duplicado, né? Termina de ser duplicado, começa a ser compactado. Depois, no zigóteno, os pedaços dos homólogos que vão ser trocados, eles vão ficar coladinhos, próximos. Momento esse chamado de sinapse. Então, a ponta do dedo ficou próxima, é porque vai trocar as pontas aqui do dedo, tudo bem? Então, eles se aproximam, sinapse, lá do zigóteno, trocou. Aí, depois que ocorre essa troca, o diplóteno vai desfazer essa troca, vai desfazer o X, essa sinapse. Então, começa a desfazer a sinapse, esse X, que foi o pedaço que cruzou um com o outro e que trocou, né, é chamado de quiasma. Então, uma vez que tenha ocorrido o crossing over, eu começo a desfazer o quiasma. E assim termina com as células e seus cromossomos misturados. Aí vem a meiose 2, galera. A meiose 2 é parecida com a mitose. Por quê? Porque aqui eu vou separar as cromátides irmãs. Então, reparem, ó, lá na imagem anterior, vou voltar aqui duas, ó, terminou a meiose 1 no C, tá vendo? Aqui na figura à direita, eu tenho duas células. Então, cada uma dessas duas células está aqui representada, ó, em cima e embaixo. Então, a célula de cima, ela vai sofrer meiose 2, a segunda separação desse material genético que ela tem, e a célula de baixo também vai fazer a separação do material genético dela. Então, a prófase 2, você tem a migração dos centríolos, vem a metáfase 2, lembra? Metáfase sempre cromossomos na metade da célula, placa equatorial. Anáfase, eu sempre separo o material. Nesse caso, como eu não tenho mais homólogos foi só da meiose 1, eu vou separar as metades, as cromátides irmãs. Então, aqui a divisão é chamada equacional. E, por fim, na telófase 2,
eu vou reestruturar, vou refazer o núcleo. E esse cromossomo vai voltar a ser cromatina, material genético desenrolado. Então, isso é a meiose 2. Tá? Então, aqui tem uma comparação. A mitose, uma célula, vai, no final do processo, gerar duas, sendo que com a mesma quantidade de cromossomos, de material genético. Então, era diploide, 2N, no final ficou 2N para cada uma. Na meiose, uma célula que entra em divisão geram 4 células. E dessas 4 células, elas têm a metade da coleção de cromossomos inicial. Então, era diploide 2N, passam a ser haploides 1N. Nessa imagem daqui, galera, é para a gente imaginar qual seria ali a etapa das divisões. Primeiro, é prófase, metáfase, anáfase ou telófase. Depois, é uma etapa da mitose, da meiose 1 ou da meiose 2. É isso que a gente vai ter que saber olhando para essas imagens. Então, a dica é sempre olhar os cromossomos homólogos, porque é um fato exclusivo da nossa meiose 1. Então, aqui eu tenho um cromossomo duplicado do outro e um duplicado do outro. E eles estão lado a lado, sendo separados. Então, a figura do meio, a 2, está separando cromossomos homólogos. Né? E se a 1 e 3 também é uma etapa de separação, as 3 são anáfase, separações de material genético. A diferença é que aqui a do meio eu chamo de anáfase 1, porque é a anáfase responsável pela separação, e aqui há um dos homólogos. E quando eu imagino essa célula aqui, da figura 2, sendo cortada ao meio, essa metade da esquerda ou da direita, por exemplo, ela vai depois separar essa duplicação. Então, repare que esse X vai ser cortado ao meio. Olha a imagem da figura 1. Uma metade sendo separada da outra. E esse X aqui, esse cromossomo duplicado aqui de 2 embaixo, ele vai ser cortado ao meio também. Então, eu posso afirmar que a 2 é uma anáfase 1 e que a 1 é uma anáfase 2. Está lá. Consequentemente, a imagem 3 seria de uma mitose. Porque eu tenho, juntando essas metades, tá? 1, 2, 3, 4 cromossomos. Então, desses 4 cromossomos separados ao meio, eu vou gerar depois uma célula idêntica. Reparem que aqui na figura 2 eu tenho um cromossomo, 2 cromossomos, 3 e 4. Então, é a mesma quantidade que na figura 3, com a diferença que em 2 eles estão duplicados e eu estou separando os homólogos para lados opostos. Então, por isso que 3 é anáfase sem número, que indica uma anáfase da mitose. Beleza? E aí, a gente vai entrar, então, aqui em possíveis problemas, né? Como a gente falou, a anáfase é responsável por separar os cromossomos. Se nessa separação, ao invés de um cromossomo para um lado, para uma célula, e o outro para a célula do lado oposta, vão os 2 cromossomos e nenhum para o outro, significa que as células geradas vão estar com a sua quantidade de cromossomos modificada. Pode estar com um a mais ou a menos, o que resulta nas alterações cromossômicas, que a gente vai ver que é um dos exemplos que podem gerar síndromes, síndrome de Down, Turner e algumas que a gente vai detalhar. Então, nesse primeiro momento, o cariótipo humano, que a gente não pode esquecer, significa que cada célula tem 46 cromossomos e organizados em pares. Então, está lá os 23. Se o último par, o 23º, forem 2 cromossomos de mesmo tamanho, X e X, seria o sexo feminino. Se forem de tamanhos diferentes, X e Y, sexo masculino. Aqui nós temos as mutações, então. O que é a mutação? É uma mudança, uma alteração no nosso material genético.
Essa mutação pode ser chamada de gênica. O que seria isso? Uma alteração lá na base nitrogenada. Ou a mutação pode ser chamada de cromossômica, sendo ainda que a cromossômica, aquela que muda o cromossomo e não uma base nitrogenada, eu ainda posso ter ela chamada de cromossômica estrutural, porque eu altero um pedaço do cromossomo, ou a mutação cromossômica chamada numérica é quando eu altero todo o cromossomo. Então, estrutural, um pedaço do cromossomo, numérica, como o próprio nome já dá a entender, altera o número. Eu pego todo ou eu perco todo aquele cromossomo. Então, a gente, na gênica, aqui embaixo, um pedacinho que contém uma sequência de bases nitrogenadas sofre uma mutação, uma alteração. Um pequeno exemplo para a gente. Tinha aqui em cima a sequência A, T, C, 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 T, T, tá vendo? Onde o C vermelho é substituído, tá vendo? Deveria ter aqui um A, T e depois ser um C. Aí agora ficou como? Com A. Então, essa substituição, né? Trocando um C por uma outra letra, perdão, né? Olha lá no início para você entender melhor. A sequência aqui, normal do gene na esquerda, A, T, depois é um G. Aí, reparem, ocorreu uma substituição. Esse G foi substituído pelo C. Então, essa sequência agora vai ter uma modificação pontual, gênica, onde aquela trinca vai indicar um possível outro aminoácido. Pode indicar o mesmo ou não, mas se muda ali, pode ser que mude o produto final. Aí, quando eu falo que é por inserção, é porque eu vou adicionar. Então, deveria ter um G, depois do G ser um C. Entre esse G e o C, ocorreu a inserção do A. Então, eu aumentei a quantidade de bases nitrogenadas. Pode ser por deleção quando retira, então aquele G foi retirado, foi suprimido, e aí muda também a sequência de leitura. O que você não pode esquecer nesse primeiro momento? Qual seria a mais grave? A substituição, a de inserção ou de deleção? As duas últimas, né? A primeira, quando eu troco uma letra por outra, a quantidade de bases continua sendo a mesma. Eu vou alterar a leitura de um pedacinho. Agora, se eu retiro uma base ou se eu adiciono, eu vou alterar a coleção daquelas bases para frente. Então, do ponto de modificação, de mutação para frente, toda a sequência passa a ser lida de forma diferente. Então, eu aumento a possibilidade de gerar algum dano para aquela célula. Vamos ver agora as cromossomiais. Então, a mutação chamada cromossomial ou cromossômica é aquela que altera um pedaço, por exemplo, é estrutural, cromossomial estrutural. Na deleção, reparem, esse pedaço do cromossomo foi retirado. Na duplicação, esse pedaço foi repetido. Na inversão, ocorre uma troca, era C e D, passou a ser DC, inverteu. E se for translocação, é um tipo de inversão, mas é uma troca, é uma inversão que ocorre entre cromossomos não homólogos, cromossomos diferentes. Então, reparem que aqui as letras, de A até G, depois no cromossomo não homólogo diferente, é a letra H até N, ou seja, essa sequência diferente indica que são cromossomos diferentes, ou até mesmo pelo tamanho, né? Se essa troca ocorre entre não homólogos, eu vou chamar de translocação. É o único exemplo desses 4 que ocorre entre cromossomos não homólogos. Ok? E a última, que é a mutação cromossomial numérica, que a gente vai ver já já as síndromes, ela altera o número, altera a coleção dos cromossomos. Então, nessa alteração,
ela é chamada de euploidia ou aneuploidia. Aneuploidia, eu altero um daqueles 23 pares. A gente vai ver que a síndrome de Down também é chamada de trissomia do 21, ou seja, o cromossomo 21 que está sofrendo alguma modificação. Na euploidia, todos os cromossomos são modificados, seja ganhando ou perdendo, né? Então, a monoploidia, cada tipo de cromossomo fica só com um. Triploidia, cada cromossomo fica com 3. Tetraploidia, cada cromossomo fica com 4. Na aneuploidia, nulissomia, nulli, 0. 2N menos 2, ou seja, vai ter um par que deveriam ter 2 cromossomos e perdeu os 2. Então, ele vai ficar com 2N menos 2. 46 menos 2, 44 seria, então. Se for uma monossomia na espécie humana, mono, 1. Significa que um par só vai ter 1 e não 2. Então, dos 46 passa a ser 45. Trissomia, como a gente falou, da síndrome de Down, né? Trissomia, ou seja, um determinado tipo tem 3. Então, é 2N mais 1. Ele ganhou 1 a mais. Então, eu vou ter 47 e não 46. E se for tetrassomia, vai ter 2 extras, e aí seria lá 48. Vamos ver algumas dessas síndromes, galera. Primeira informação aqui, ó, síndrome de Turner. Então, na síndrome de Turner, nós temos uma alteração, como aqui no esquema está mostrando à esquerda, no cromossomo 23. Repare que é o cromossomo sexual. Lá, eu vou ter um cromossomo apenas, e não os 2. E nesse caso da síndrome de Turner, eu vou ter o cromossomo sexual X. Por isso, eu posso afirmar que a síndrome de Turner afeta o sexo feminino de forma exclusiva. Tá? Então, por um erro na separação dos cromossomos, 2 foram para um gameta, nenhum para o outro, e aí aquele gameta sem nenhum, quando fecunda, ele fica só com um do 23. Nesse caso aqui é uma monossonia, tudo bem? Então, o cromossomo 23 só tem um, monossonia. Como é que eu represento o cariótipo? Lembra, 2N era igual a 46. Só que aqui eu vou representar 2N igual a 45,x. Ou seja, eu tenho 45 no total e aquele 23, que é o único que eu represento, eu só tenho 1. Então é x, não é x e x, nem x e y. Ou pode aparecer x e 0, indicando que está faltando 1. Tudo bem? Nessa síndrome de Turner, geralmente malformações congênitas, cardíacas, pescoço alado, tá vendo? Fica com essa prega na lateral, né? E a estatura comprometida, por exemplo, a mulher não vai passar de 1,30 m, né? Quando adulta. Aparelhos reprodutores atrofiados, manchas vermelhas pelo corpo, seriam algumas características que o médico pode fazer o diagnóstico dessa paciente com a síndrome de Turner. Quando a gente vê a síndrome de Klinefelter, nós temos também uma síndrome que afeta o cromossomo 23. Então, aqui, reparem, vai ficar 2N igual a 47 XXY. Reparem, 47 e não 46. Então, aqui o cromossomo 23 ganhou 1 a mais. Deveria ter 2, passa a ter 3. Logo, é uma trissomia. Tudo bem? Reparem, o Y está presente. Então, apesar de ter 2 cromossomos sexuais X, vai ter um conjunto de características masculinas, né? Esse homem tem ali as características masculinas com algumas influências do sexo feminino pela adição do X. Então, por exemplo, desenvolvimento das mamas, o nosso quadril da síndrome de Klinefelter vai ser mais largo que o normal e estreitamento dos ombros, mas isso não vai trazer maiores consequências para essa pessoa. Ela tem uma vida normal, porque geralmente seus aparelhos reprodutores ou até mesmo
seus órgãos vitais não recebem comprometimento de forma nociva, que impossibilitaria a sobrevivência. Já a síndrome do triplo X, repare que ela afeta o cromossomo sexual X, por isso triplo X, ou seja, vai ser do sexo feminino exclusivo e tem 3, é uma trissomia. Nessa síndrome, galera, não existem diferenciações severas nas características quando a gente observa o paciente. Então, na verdade, acaba sendo ali, em alguns casos, diagnosticado, né, por uma análise e qualificação do material genético, né, onde você extrai o DNA, você monta o cariótipo e aí percebe que ele tem um X a mais, no caso ela. Lembrando que em alguns casos dessa síndrome pode ter o paciente um grau de retardo mental ou dificuldade na aprendizagem. Rodrigo, você não me explicou o que é esse 44A? É a mesma coisa que a gente está falando, são formas de representações, né? Lembra, ó, até o 22º eu tenho 44 cromossomos. Só que até o 22º são cromossomos A, autossomos. Então, aqui 44 autossomos e o 23º que é o representado por escrito. X e X feminino, 46 X e Y masculino. Aqui está representando a 44A mais XXX. Então, eu tenho 47 no total, sendo que a alteração está no 23º. Tá? O do duplo Y segue a mesma linha. Então, ele tem 2Y, é o sexo masculino, vai ter uma produção hormonal de testosterona, uma agressividade, uma musculatura mais forte, e tudo isso pode estar relacionado com algum grau de dificuldade de aprendizagem e até mesmo também de retardo mental. Embora, assim como no caso anterior, não seja fisicamente visível, né, algumas características marcantes dessa síndrome. A síndrome de Down é a primeira que a gente vai falar, galera, que não afeta o cromossomo 23, o sexual. Agora a gente vai ver uma sequência de alterações nos cromossomos autossomos. Ou seja, quando é o autossomo, pode ser no primeiro par, pode ser no 7º, no 19º ou no 22. E por isso, essas síndromes, eu vou ter que indicar no cariótipo em qual deles, em qual cromossomo está ocorrendo a adição ou a deleção. Então, por exemplo, a síndrome de Down, como a gente está vendo na figura, ó, afeta o 21, onde deveria ser um par e tem ali 3. Teve a adição de um cromossomo. Então, eu tenho 2N igual a 47 e não 46. E pode afetar tanto homens quanto mulheres. Então, aqui, 47XX é uma mulher com síndrome de Down. Se for 47XY, seria para a gente um homem com síndrome de Down. Tudo bem? Nesse caso especificamente, você colocaria 47x mais 21 x e x. Para você indicar que o mais 21, a adição está no 21. Tudo bem? Galera, aqui onde está 18, entre parênteses, não é 18, é 21, como a gente está vendo na figura. Tudo bem? Então, tá lá, ó, síndrome de Down, nós temos os olhos amendoados, né? Pode ter aquela preguinha no olho, o olhinho mais estreito, a cabeça menorzinha, o tronco, né, é mais compactado, a palma da mão, os dedos, pode ocorrer comprometimento de alguns órgãos, o funcionamento normal, e tem uma característica que é a língua protrusa, que é aquela língua para fora, né? A língua é grande, fica projetada constantemente para fora. Então, nós temos aqui um bebezinho e uma menina que participou de uma novela da Globo aí, né, onde ela tinha síndrome de Down, que abordava essa situação toda da síndrome em si e do preconceito das pessoas em relação a essa situação toda, né? A síndrome de Edwards,
né? Essa sim afeta o cromossomo 18, tá vendo? E lá é uma trissomia do 18, ou seja, nós temos aqui no cromossomo 18 um a mais, e aí ficaria 2N, então, igual a 47. Pode ser uma menina com a síndrome de Edwards ou 47XY, menino com a síndrome de Edwards. Lembrando que depois do XX ou XY, eu tenho que colocar mais 18, porque aqui a adição é no 18. O 18 tem 3 e não 2. A característica mais marcante desse grupo, galera, é que os dedos, né? Ó, tá vendo aqui na figura? O segundo e o quinto dedo, eles são grandes e geralmente eles ficam dobrados sobre os outros dedos quando o bebezinho nasce. Lógico, pode gerar outras complicações, né? Comprometendo, por exemplo, os pulmões, as vias respiratórias, o queixo pode ficar recuado aqui, a mandíbula, a cabeça, né, geralmente é meio estreita e mais alongada para trás, né, esse crânio alongado, que seriam características visíveis nessas crianças. Já a síndrome de Patau, geralmente ela traz imagens mais severas para a gente, tá? É mais comum que ocorra no 13, então tá lá, a trissomia do 13, ou seja, afeta o 13 e tem 3. Nessa síndrome de Patau, galera, reparem que então vai ser 47XX ou 47XY. Só que, como é o 13, depois do XY, mais 13. Depois do x e x, mais 13, indicando que é o 13 e que é uma síndrome de Patau. Podem ocorrer várias complicações, desde não fechamento do lábio, do nosso palato, né, o céu da boca, então há comprometimento na respiração, na alimentação. Pode ocorrer malformações severas, onde a criança não tem a formação dos olhos e da cavidade onde os olhos se alojam. Pode nascer figuras piores, com dedo mais ou menos aqui na testa, a orelha também. Ou seja, a morfologia da criança, existe um risco maior de ter algumas modificações que a gente não está acostumado a ver, tá? Aqui são algumas figuras delas, as mais brandas, para a gente não poder se assustar. E assim a gente termina então a nossa aulinha, né? A gente falou de algumas síndromes, não de todas, aquelas que são mais importantes. Sugestão: dê uma lida na apostila de vocês, vejam a videoaula novamente e tentem fazer exercícios, porque vai ser em cima desse material que vocês vão estar utilizando que vocês vão ver se estão entendendo ou não, para poder, de fato, anotar as dúvidas e até mesmo perguntar aos seus professores e monitores. Tá bom? Galera, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e que fiquem bem e continuem se cuidando. Até a nossa próxima aulinha, fiquem bem, se cuidem